Ei pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai bater um papo sobre a regra da cadeia para derivadas parciais. Só que antes de falar da regra da cadeia, eu quero introduzir um vetor que a gente chama de vetor gradiente. E para motivar a ideia desse vetor, eu vou pensar primeiro no caso de uma variável. Dá uma olhada para cá. Aqui eu tenho o gráfico de uma certa função f, de uma variável, e aqui eu tenho a equação da reta tangente em um certo ponto que eu estou chamando de x0. Tá bom? Aí a ideia é que a gente pode aproximar a função pela lei da reta tangente, né? Que é essa expressão aqui à direita, que a gente chama de linearização, pelo menos quando o x estiver próximo do x0. A gente já faz isso lá desde o cálculo 1. Para funções de várias variáveis, a gente já fez isso aqui quando a gente tratou de linearização. Eu vou deixar o vídeo correspondente no card. Dá uma olhada para cá. Esse sujeito aqui que está em preto é o gráfico de uma função f de duas variáveis, tá? É curioso, eu não coloquei aqui, mas eu estou pensando que esse cara que está aqui, ó, é o gráfico de uma função z igual a f de xy, certo? E aí a gente tem a expressão do plano tangente. Aqui acho que ficou pequenininho, talvez não esteja dando para ver, né? Mas é a mesma coisa que está escrito aqui embaixo. Bom, a gente tem o f no ponto, a derivada parcial em relação a x calculada no ponto, aplicando esse termo, né, que é x menos x0. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que a gente troca pela derivada parcial em y. E esse termo que aparece é y menos y0. Então, usando a ideia de linearização, assim como a gente faz no cálculo 1, a gente pensa, né, que a função f pode ser aproximada por essa expressão, pelo menos quando o ponto xy estiver próximo do x0 e do y0. Né? Agora, dá uma olhada aqui para o lado direito e nota que eu posso pegar esse termo aqui e esse termo e agrupar como um produto escalar. Dá uma olhada no que eu fiz aqui. Né? Eu estou pegando esse sujeito e esses dois termos que eu grifei de azul, eu agrupei como um produto escalar conforme eu comentei agora há pouco. Aqui vai ficar com um vetor cujas coordenadas dele aparecem as derivadas parciais avaliadas no ponto, 0 e y0. E aqui a gente fica com x menos x0 e aqui com y menos y0. Digamos que a gente resolvesse chamar esse cara aqui f' de x0. E por que eu estou escrevendo isso assim? É porque se a gente comparar essa expressão com essa, a gente vai ver que elas têm uma certa similaridade. Né? Você vê que aparece aqui o f no ponto. A única diferença é que aqui é de uma variável e aqui é de duas. E aí você tem aqui uma soma de um sujeito que multiplica uma diferença entre o x e o x0. Aqui aparece a diferença entre x e x0 e y e y0 porque eu estou com duas variáveis. E aí esse sujeito que está aqui, ele vai fazer o papel da derivada para a gente. Esse vetor, ele também é chamado na literatura de gradiente, tá bom? E ele é denotado assim, ó. Gradiente no ponto, tá? Isso aqui é um nome, né? Não precisa sofrer tanto com isso. O ponto aqui é que nessa aula eu vou estar pensando que a derivada de f no ponto x0 e y0 é dado por esse vetor aqui. Se a gente usar esse raciocínio, acho que entender a regra da cadeia vai ficar fácil. E para a gente entender a regra da cadeia para derivadas parciais, de novo eu vou recorrer a funções de uma variável. Digamos que o y seja uma função de x, né? Ou seja, o y depende do x. E vamos imaginar que a variável x, por sua vez, dependa de uma outra variável que é t. Aqui você pode imaginar, por exemplo, que o t é o tempo, tá? Então, o que está acontecendo? Aqui você tem uma composta de funções. Né? O que está acontecendo é que o y, na verdade, é f de x de t. Né? E se a gente estiver interessado em calcular a derivada do y em relação ao t, olha só como que vai ficar. Né? A gente deriva a função de fora, então vai ficar assim, f'. Aí fica f' de x de t, tá? Mas eu vou colocar assim, f' de x vezes a derivada do que está dentro. Né? x' de t. Bom, esse sujeito que está aqui, ele nada mais é que a derivada do y em relação a x. Tá vendo? Eu estou fazendo f' de x, né? Então, fazer dy dx é calcular f' de x. E o x' de t é o dx dt. Tá? E aí essa é a expressão que aparece para a gente da regra da cadeia. Agora vamos ver como que esse raciocínio pode ajudar a gente a entender a expressão da regra da cadeia para derivadas parciais. Digamos que agora a gente tem uma função de duas variáveis. Né? O z é uma função de x e de y. E a gente vai imaginar
E cada variável dessa, tanto x como y, por sua vez, dependem de uma variável que eu estou chamando de t. De novo, a gente pode pensar nesse sujeito como sendo o tempo, tá bom? Ou seja, à medida que o tempo passa, as coordenadas x e y vão mudando e a mudança de x e de y acaba influenciando na mudança do z. Tá? Lembra que a gente acabou de definir esse vetor aqui que a gente chamou de vetor derivada ou gradiente, né? O ponto-chave é que esse sujeito aqui ele é um vetor que tem coordenadas dadas pelas derivadas parciais de f, aqui derivado em x, aqui derivado em y. Esquematicamente, o que acontece aqui é isso, né? Você tem aqui um parâmetro tempo, a partir dele, você sabe que esses caras vão mudando, né? Aí eu vou deixar eles aqui em azul, quer dizer, deixar o tempo em azul. E a partir daqui você pega e modifica o z, dependendo do x e do y. Como o x e o y dependem do tempo, né? O z acaba dependendo do tempo também. Então, na verdade, esse z aqui ele acaba dependendo do tempo, tá bom? Então, a pergunta que a gente vai se fazer é qual que é a expressão que vai dar para a gente a derivada de z em relação ao tempo. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Ó. O raciocínio que eu vou empregar aqui é o mesmo que eu empreguei aqui. Veja bem, isso que eu vou fazer não é uma demonstração, tá? É só uma forma intuitiva da gente poder obter a regra da cadeia para o caso de derivadas parciais. Olha para cá, né? O que a gente fez aqui, resgatando o cálculo 1? A gente meio que deriva de fora para dentro, né? Usando a regra da cadeia. Se eu quero derivar o y em relação ao tempo, primeiro eu derivo f, tá vendo? Ó? E depois eu multiplico pela derivada do que está dentro. E foi isso que a gente fez, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu quero pegar o z e derivar em relação ao tempo, eu vou derivar primeiro o f. Eu vou escrever assim, ó, derivada do f vezes a derivada do que está dentro, né? Olha o que foi feito aqui, ó, derivada do f vezes a derivada do que está dentro. O que está dentro do f é o x de t. Aqui o que está dentro é o x e o y, né? Então eu vou derivar o x e vou derivar o y, ambos em relação ao tempo. E aí eu vou obter um vetor. Veja bem, esse símbolo que eu estou usando, na verdade, ele é o símbolo de produto escalar. Porque esse cara é um vetor e esse aqui também é um vetor, né? Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Tá certo? No lugar desse cara, eu substituí esse sujeito aqui que é um vetor. E aí a gente faz o produto escalar. A gente vai fazer esse cara vezes esse, mais esse vezes esse. Aí fica assim, né? E aqui a gente obtém uma expressão para a derivada de z em relação ao tempo, né? dz dt vai ser dado por essa expressão, né? Você primeiro deriva f em relação a x, x em relação ao tempo, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação ao tempo. Aqui, basicamente, eu estou colocando o sumário do que a gente fez, né? Que é o primeiro caso da regra da cadeia. Então, esse sujeito que a gente obteve, eu reescrevi ele aqui. A única diferença é que eu acrescentei uma linha, que é aquela história, né? O z é o f. Então, quando eu escrevo df dx, né, com a notação de derivada parcial, eu poderia ter escrito dz dx, tá bom? E por que eu estou escrevendo assim, trocando o f por z? Porque a gente pode pensar, na regra da cadeia, um diagrama do tipo grafo de árvore. É uma figurinha dessa daqui. Veja bem, o z ele depende de x e depende de y, né? E o x depende do tempo e o y depende do tempo. Aí, digamos que você vai pensar aqui esses segmentos como sendo as derivadas envolvidas. Aqui, nesse trecho, a gente vai pensar na derivada parcial de z em relação a x. E nesse aqui, a derivada de z em relação a y. Né? Aqui vai aparecer a derivada de y em relação ao tempo. E aqui vai aparecer a derivada de x em relação ao tempo. Ótimo, mas você vai falar, e o que isso tem a ver com a regra da cadeia? A gente vai pensar a regra da cadeia nesse diagrama da seguinte forma, né? A gente vai imaginar aqui, nesse sentido, um produto, né? Então, na hora que a gente faz esse sentido, você multiplica esse cara por esse, e aí depois você faz nesse sentido aqui também. E aí você soma esses caras para obter a regra da cadeia. Veja bem, se você multiplicar esse por esse, vai aparecer esse cara, né? Aí você soma com esse cara vezes esse. É uma maneira esquemática de você lembrar da regra da cadeia, tá ok? Para a gente poder finalizar essa videoaula, eu vou fazer um exemplo. Aqui eu estou pedindo para determinar dz dt quando t é igual a zero, em que z é dado por esse produto xy mais 2xy². Eu estou imaginando que o x é uma função de t, dado por seno de 2t, e o y também é uma função de t, dada por cosseno de t. Dá uma olhada para cá. Já que a gente quer calcular
dZdt, lembra da ideia do diagrama, né? A gente vai ter que calcular esses 4 caras que estão aparecendo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular dz dx, né? Ó, veja bem, dz dx aqui vai dar o quê, né? O y é constante, né? Então, eu vou ficar com y mais 2y quadrado. dz dy, agora o x que vira uma constante, né? Então, eu vou ficar com x, mais aqui vai ficar 4xy, né? Estou descendo aqui o expoente. Agora, do lado de cá, eu vou calcular dx dt e dy dt. Veja, derivar o x em relação a t é o quê? Né? Ó, derivo o seno, dá o cosseno de 2t, aí multiplico pela derivada de 2t, né? 2. A derivada do y vai dar menos seno, agora do cosseno, menos seno. Perfeito. Agora, o que a gente vai anotar? O que cada cara desse aqui dá quando t é zero? Vamos ver, ó. Para t igual a zero, eu vou começar por aqui, tá certo? Vou anotar o seguinte, ó. dx dt, quando t é zero, cosseno de zero é 1 vezes 2 dá 2. E dy dt vai dar o quê? Vai dar seno de zero, né, que é zero. Ok, perfeito. Por que eu estou começando por aqui, né? Na hora que eu substituir o tempo, eu vou cair na regra da cadeia, né? Então, lembra que a gente vai fazer o produto nesse sentido e nesse sentido? Veja bem, aqui esse cara deu zero, né? E esse sujeito aqui deu 2. Na hora que eu fizer este produto, esse cara com esse vai cancelar, né? Então, não vou me preocupar em calcular o dz dy, tá? Eu vou me preocupar em calcular só o dz dx. Para isso, o que eu vou anotar? Ó, onde que está o dz dx? Está aqui. Eu preciso da expressão para y, tá vendo? Então, eu vou calcular quem é o y, né? Quando o tempo é zero, ó, y vai ser quem? Vamos ver, ó. O y é o cosseno de t, né? Então tá, quando t é zero, você vai ficar com o cosseno de zero, que também é conhecido como 1. Perfeito. Daqui, o que a gente vai tirar? Lembra que esse cara deu zero? Não preciso desse, eu vou calcular esse cara, né? Então, ó, dz dx deu o quê? dz dx deu y mais 2y quadrado, que é 1 mais 2 quadrado, que é 3, né? Perfeito. Então, já que esse camaradinho aqui deu 3, ó, a gente sabe que o dz dt no tempo t igual a zero vai ser 3 vezes 2, mais esse cara vezes esse, que é zero. Então, a gente conclui que o dz dt, quando o tempo é zero, dá 6. E, basicamente, eu estou escrevendo aqui o que eu acabei de dizer, né? Eu escrevi a expressão aqui da regra da cadeia, pensando no diagrama, tá? Aqui eu substituí os valores que a gente encontrou, 3 e 2, e esse cara eu não precisei calcular, porque ele vezes zero vai dar zero. Bom, então, essa derivada no tempo igual a zero deu 6. Olha, nota que é óbvio que eu não calculei esse cara por uma especificidade, né? Porque nesse caso, eu vou multiplicar ele por zero, então eu não precisei dele. Mas se eu precisasse, era muito simples também, né? Porque no tempo zero, a gente consegue calcular o valor de x, tá vendo? Ó, o valor de x é seno de 2t. Então, se o t for zero, o seno de zero dá zero. A gente conseguiria calcular isso aqui sem problemas, que, aliás, coincidentemente, ia dar zero, né? Porque o x ia ser zero, e aí 0 mais 0 ia dar zero, tá bom? Mas, repito, eu não precisei calcular neste exemplo. Pessoal, vou encerrando essa videoaula por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!